Olá pessoal, eu sou o Leonardo e vamos começar um programa interessante com vocês de estudo, que são comentários sobre o Livro dos Espíritos. Para quem não conhece, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro sobre a doutrina espírita e foi publicado em 18 de abril de 1857 pelo francês sob o pseudônimo Allan Kardec. Então essa obra ela veio em forma de perguntas e respostas. O Allan Kardec ele perguntava para os espíritos e os espíritos respondiam para o Allan Kardec em sessões mediúnicas naquela época. Assim, nesse primeiro programa, vamos comentar sobre a primeira parte desse livro, as causas primárias, no capítulo 1, que fala sobre Deus. Então, o primeiro tópico desse capítulo fala sobre Deus e o infinito. E a primeira questão que o Allan Kardec pergunta para os espíritos é: o que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bem interessante essa parte, né? Porque a gente consegue perceber que Deus não é um ser material, não é um ser personificado, né? Ele é uma inteligência suprema, criadora de tudo isso, né? A causa primária de todas as coisas que existem no nosso mundo, tanto no plano material como no plano espiritual. Então Allan Kardec continua perguntando, né? Na segunda pergunta ele fala: o que devemos entender por infinito? E os espíritos respondem: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Muito interessante essa resposta dos espíritos, que ele mostra que tudo que nós desconhecemos é infinito, porque não tem um começo e não tem um fim. E os espíritos se referem nessa resposta quanto ao universo. Tudo que nós conhecemos tem um começo e tem um fim, mas tudo que não conhecemos se perde no infinito, né? Então, na terceira pergunta, Allan Kardec diz: poderíamos dizer que Deus é o infinito? E os espíritos falam: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. E o Allan Kardec faz um breve comentário a respeito disso, dizendo: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o finito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Muito interessante, né? A resposta dos espíritos e o comentário do Allan Kardec, porque a gente consegue perceber que temos uma pobreza na linguagem, na nossa linguagem, que não permite que a gente consiga definir com palavras o que é Deus. Né? A gente tem uma definição totalmente incompleta do que é Deus. Então, definir Deus como infinito seria uma definição totalmente incompleta. Continuando, vamos entrar agora no tópico que fala sobre provas da existência de Deus. Quarta pergunta: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Essa resposta dos espíritos é fantástica, né? A gente tem a prova da existência de Deus em tudo. Se tudo isso que a gente já consegue perceber existe, né? O reino animal, mineral, nominal, os planetas, né? Todos os astros, as estrelas, as galáxias, se tudo isso existe, alguém criou, e esse alguém foi Deus. Allan Kardec mesmo comenta falando: para acreditar em Deus, basta o homem lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Então, dessa forma, conseguimos perceber a existência de Deus em tudo, a prova da existência de Deus em tudo que existe, que faz parte da obra da criação de Deus. Quinta pergunta: que conclusão podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmo da existência de Deus? Os espíritos respondem: a de que Deus existe. De onde lhes viria esse sentimento se repousasse sobre o nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Perfeito. Todos nós temos no nosso íntimo
no nosso sentimento intuitivo, a existência de Deus. Todos nós sabemos, desde o momento em que nascemos, que somos obra da criação de Deus, porque essa informação fica gravada no nosso espírito. Allan Kardec, ainda querendo reafirmar tudo isso que foi dito, faz a seguinte pergunta. Sexta pergunta. O sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria o efeito da educação e das ideias adquiridas? Os espíritos falam: se fosse assim, por que vossos selvagens teriam também esse sentimento? Excelente observação dos espíritos, né? Nós conseguimos observar que nossos antepassados, aqueles que eram bem primitivos, já adoravam Deus ou deuses, né? Sabiam que tudo isso foi criado por alguém e que era comandado por alguém, apesar de muitos não terem a ideia exata do que é Deus. Sétima pergunta. Poderemos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Resposta. Mas, então, qual teria sido a causa dessas propriedades? Sempre é preciso uma causa primária. Essa pergunta é perfeita para quem acha que tudo tem uma causa natural. A gente consegue perceber nessa pergunta, na resposta dos espíritos, que a propriedade íntima da matéria, ela teve uma causa primária. Então ela não tem como ser a causa primária de toda essa criação, de toda essa obra. Então a propriedade íntima da matéria é uma consequência da obra de Deus, e não a causa primária da formação das coisas. Oitava pergunta. O que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação acidental e imprevista da matéria, ou seja, ao acaso? E os espíritos respondem: outro absurdo. Que homem de bom senso pode conceber o acaso como um ser inteligente? E, além de tudo, o que é o acaso? Nada. Ótima resposta. Nós sabemos que tudo isso teve uma criação, teve uma causa, e Deus foi o Criador. Não foi o acaso que fez surgir tudo isso que existe. Vamos continuar. Nona pergunta. Onde é que se vê na causa primária a manifestação de uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta. Tendes um provérbio que diz: pela obra reconhece-se o autor. Pois bem, olhai a obra e procurai o autor. É o orgulho que causa a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima dele. É por isso que se julga um espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. É isso mesmo. O orgulho às vezes sobe a cabeça do homem e faz ele achar que está acima de tudo, né? Que ele é capaz de criar tudo, mas nós não somos capazes. E nem nunca vamos ter essa capacidade, porque tudo que acontece, tudo que existe, depende da vontade de Deus. Até as principais descobertas, as mais avançadas tecnologias que já descobrimos, elas todas foram permitidas por Deus que fossem descobertas. Nós não estamos acima de ninguém, somos todos iguais e parte da criação da obra de Deus. Então tudo que acontece, que se cria, depende da vontade de Deus. Agora vamos entrar em outro tópico desse capítulo: atributos da divindade. Pergunta número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe, para isso, um sentido. É isso mesmo. Ainda não conseguimos compreender a natureza íntima de Deus porque falta realmente um sentido para isso. Pergunta número 11. Um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e, pela sua perfeição, estiver mais próximo de Deus, então o verá e o compreenderá. Perfeito, né? Até o Allan Kardec comenta que a inferioridade das nossas faculdades humanas não permite que a gente consiga compreender a natureza íntima de Deus. Então, um dia, quando nós evoluirmos a ponto de nos desprendermos, né, deixar a materialidade de lado e estivermos mais perto da perfeição, estivermos mais próximo de Deus, aí sim a gente vai conseguir ver Ele e compreender. Então vamos deixar de lado essa crença que Deus é um velhinho barbudo que fica lá em cima da nuvem, né?
Isso aí é totalmente errado. A gente ainda não consegue compreender realmente a natureza íntima de Deus e o mistério da divindade. Allan Kardec até comenta, eu acho bem interessante esse comentário dele, falando que no começo da humanidade, na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes Deus com a criatura, e por isso dá a ele alguns atributos imperfeitos, né? Como um Deus colérico ou vingativo, raivoso. Mas à medida que os espíritos têm o seu senso moral desenvolvido, o seu pensamento começa a compreender melhor o fundo de todas as coisas que existem e faz uma ideia de Deus mais ou menos justa conforme a sua evolução, ao seu entendimento, né? Embora o Allan Kardec diz que é sempre incompleta, a menos que o espírito seja perfeito, um espírito puro. Aí sim ele vai conseguir compreender com perfeição a natureza íntima de Deus e o mistério da divindade. Pergunta número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Resposta: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as pressente pelo pensamento. Perfeito, acho que a gente não precisa nem comentar, porque a resposta já diz tudo. Então vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e que a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem condições de explicar. A razão vos diz, de fato, que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou que não se fosse de um grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, ele não pode estar sujeito a qualquer instabilidade e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Nessa questão tem um comentário bem interessante do Allan Kardec. Ele diz assim: Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de grau em grau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, ou seja, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de desígnios, nem unidade de poder na ordenação do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite duvidar de sua justiça nem de sua bondade. Então, assim, conseguimos, através desse comentário do Allan Kardec, que por sinal é excelente, ter uma ideia, de acordo com a nossa linguagem, dos atributos de Deus. É claro que ainda é bem incompleto, porque a nossa linguagem ainda é tão pobre, devido ao nosso nível evolutivo, que não conseguimos ter realmente ideia de tudo o que é Deus e dos seus atributos. Vamos entrar agora no último tópico desse capítulo: panteísmo. Pergunta 14. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta: se fosse assim, Deus não existiria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, não podeis duvidar disso. É o essencial. Crede em mim.
não deveis ir além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber e na realidade não saberíeis nada. Deixai de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições a fim de vos desembaraçar delas. Isso vos será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Perfeita essa resposta, né? Os Espíritos lembram a gente que o mais importante é a gente acreditar em Deus. Isso é o essencial. Mas que tem certas coisas que a gente ainda não tem capacidade de compreender e não adianta a gente querer compreender porque a gente não vai conseguir, devido à nossa inferioridade evolutiva. E que no momento o mais importante é a gente focar em nós mesmos. Nós temos diversos problemas, diversos erros que a gente comete ainda e que isso atrapalha a nossa evolução. E se atrapalha a nossa evolução, a gente não vai conseguir ter um nível evolutivo suficiente para compreender tudo isso que a gente gostaria de saber, mas que ainda não temos permissão e nem evolução para saber. Então, o mais importante realmente é a gente focar na gente, né? Estudando as nossas imperfeições e nos melhorando, para que a gente consiga evoluir mais rápido. Pergunta número 15. O que pensar da opinião de que todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade? Ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? E os espíritos respondem: o homem, não podendo se fazer Deus, quer pelo menos ser uma parte dele. Pergunta número 16. Aqueles que acreditam nessa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo o vazio ou o nada em nenhuma parte, Deus está, portanto, em toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? Resposta: a razão. Reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer o absurdo disso. Então vamos lá. Para quem não sabe o que é panteísmo, panteísmo é uma crença religiosa que acredita que tudo e todos é Deus. Então assim, um animal seria Deus, uma árvore seria Deus, as nuvens seria Deus, o mar, a água seria Deus, o sol seria Deus. Tudo isso nessa crença seria Deus, né? Tudo que existe seria Deus. Muitas pessoas confundem o panteísmo com a doutrina da onipresença de Deus. Ou seja, a onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. Mas isso não quer dizer que ele é realmente uma planta, ele realmente é um animal, que ele realmente é um céu, é uma nuvem. Tudo isso faz parte da sua criação, mas tudo isso não é Deus. Porque se fosse, Deus seria material. E Deus não é material, conforme o comentário do Allan Kardec na questão número 13. Porque se ele fosse material, ele poderia perecer, né? Estar sujeito às leis da matéria, ser destruído. E os espíritos vêm falar que tudo isso é um absurdo, que precisamos refletir maduramente para compreender isso, né? Para enxergar isso. E tem um comentário bem interessante do Allan Kardec nessa questão. Ele fala assim: a inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor em seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então assim a gente consegue perceber que todas as coisas que existem, né, seja no mundo material ou no mundo espiritual, faz parte da obra de Deus, mas não é Deus, assim como o quadro não é o pintor que fez a obra, né? Então assim encerramos o nosso estudo. Muito obrigado, pessoal, e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos continuem sempre nos iluminando. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.